Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. Continuar aí, tirar algumas dúvidas sobre a questão ainda sobre o projeto Matemática em Casa e, claro, continuar sobre a questão dos divisores, né, dos múltiplos também, como nós vimos anteriormente. A aula de hoje nós vamos trabalhar aí um pouquinho de múltiplos, né, e aí vai ter ainda mais um desafio ao longo dessa aula aí no final para vocês, tá? Então, qual que seria a questão ali de ver os múltiplos? Nós vamos, ao longo dessa aula, será a mesma habilidade, tá? A última, no caso, a última aula referente a essa habilidade. Para participar, claro, sempre aqui colocando a voz de vocês no chat, o que vocês estão dizendo, professora Alessandra. Olá, alunos. Bem-vindos a esse momento que eu acho que vai ser meio descontraído. O Jonas, para variar, vai fazer um pouco de bagunça aqui, mas eu acho que vocês gostarão. Nós estamos acompanhando já as fotos que vocês estão colocando das missões lá no Instagram. Isso daí está muito interessante. Eu estou me divertindo, olhando as postagens de vocês. E a ideia é que isso aumente. E por falar em aumentar, a gente já teve até aumento de inscrição, não foi, Jonas? Isso mesmo. Ontem eu acredito que eu tenha comentado que foram em torno de 70 inscritos. Já tinha até me surpreendido. Isso, 70, 80, né? alguma coisa assim. Ontem, por volta das 8 da noite, mais ou menos umas 20 horas, eu vi em torno lá de um pouquinho mais de 300, Ale. Então, em torno de 300 ali ontem à noite. Acredito que já tem até um pouco mais, né, a quantidade de alunos. Eu tenho quase certeza. Algumas coisas que nós gostaríamos de tirar dúvida que estava acontecendo de problema. No preenchimento da planilha, eu não sei qual que foi a questão ali, quando nós pegamos as respostas da planilha, muitos e-mails estão retornando. Então, ou algum erro de digitação, ou alguma coisa, ou às vezes até uma letra maiúscula que entrou no lugar onde não deveria. O que nós estamos solicitando? Na página do Centro de Mídias Matemática, tem um e-mail, né? Vou falar para vocês hoje. Se você, professor, não recebeu a planilha ainda, mande um e-mail solicitando, tá? Acredito que ainda hoje você receberá essa planilha. Não que você não possa começar ainda, tá? Já podem começar mesmo sem a planilha, tá? Mas ainda hoje vocês vão receber essa planilha. Então, muitos professores estavam com esse problema. O e-mail que foi construído para essa atividade e para outras, né? E vai ficar até um canal aí para vocês, é cmsp.mat, M-A-T, então cmsp.mat@gmail.com. Então, vocês podem utilizar esse e-mail aí para entrar em contato. Se vocês não conseguiram anotar aí, não tem problema. Vai lá na página do Centro de Mídias de Matemática, ele está lá, coloque lá, entregue nesse e-mail aí, solicite. Não recebi a planilha, que aí nossa equipe técnica vai passar para vocês, né, Ale? É essa a ideia. Eu já posso falar alguns aqui? Pode, vamos lá. Opa, vamos nessa? Ó, nós temos da Sul 3, Maestro Calia, se eu não me engano, esse é o nome, da professora Ângela. Sul 2, Escola Professor Renato Braga, da professora Jusilene. Em Santo André, da Escola Professora Cristina Fittipaldi, deixa eu ver o nome da professora, Paula Regina. Piracicaba, Escola Doutor Jorge Cury, com a professora Janaína Maria. Nós temos também, deixa eu ver, Pindamonhangaba, Escola Professor Rubens Zamit, com a professora Samira. É isso? Samira, isso. Sertãozinho, não conheço Sertãozinho não, mas lá em Sertãozinho a gente tem duas escolas. A escola Professor Basílio Rodrigues da Silva, com a professora Ana Flávia, e a escola estadual Professora Josefa Castro, com a professora Ana Angélica. Boa. Temos também, já pedimos desculpa, porque não vamos conseguir falar todas, né, Ale? Não vamos conseguir. Senão a gente não dá aula. Mas eu gostaria aí de mandar um abraço para a professora Lidiane e para os alunos dela da Escola Estadual João Grobo, não sei se eu disse errado, sobrinho de Itaguaí. Gostaria de agradecer principalmente aí a participação dela, muito importante, recebi seu e-mail, tá, professora? E temos aqui também de vários. Então temos, por exemplo, aqui do 7º ano, muitas escolas do interior, né, Ale? Mojimirim, nós encontramos algumas escolas. Luiz Barreto foi uma das escolas, Terezinha Aparecida, Vilani,
Francisco Antônio Gonçalves, foram escolas de Mogi Mirim que estão participando, das professoras Gisele, o professor Valdomiro e o professor Josias também participando dessa parte aí, né, dessa competição. Temos aqui também da capital, na Leste 2, temos da Escola Estadual Francisco Parente, da professora Nereide, que está participando também. São muitos, né? Sim. Muitos aqui participando. Eu não sei a diretoria, mas a professora Gislene está participando da Escola Estadual Josimara Vieira da Silva. Temos também aqui do centro, aqui da capital, da diretoria do centro. A Frânio Peixoto, da professora Heloísa, participando também. Muitas escolas. Olha, muito obrigado. Acredito que saiu de uma posição muito grande. Eu não esperava tantas pessoas participando. Realmente, a gente não esperava essa quantidade grande de inscrição. Estamos muito felizes. E aí, aproveitando, porque tem mais gente querendo fazer inscrição, mas disse que está tendo dificuldade. Então, professor Ed Carlos, manda um e-mail para a gente lá no cmsp.mate@gmail.com, que daí a gente manda as orientações e resolve essa situação, né? Isso mesmo. E também temos uma equipe aí trabalhando, né, controlando o Instagram. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, tenta entrar em contato com o Instagram. São muitas escolas, se demorar um pouquinho aí, nós já pedimos desculpas, né? Sim. Infelizmente. Tentamos resolver no mesmo dia ali um processo, mas são muitas escolas e infelizmente aqui somos em poucos, né? E aí, tirando mais uma vez, né, a dúvida. Não, Gustavo, não é obrigatório, tá? Não é uma atividade obrigatória. Quem conseguir participar, maravilha. Mas a gente não pode obrigar ninguém a participar. Né? Exato. Opcional. Então, se você quiser participar, quiser entrar nessa daí, gostaria muito da participação de vocês. E, claro, professores, muito obrigado. Professores mesmo, muito obrigado mesmo. Gostaria de agradecer muito aí, porque é com vocês que a gente consegue fazer o centro de mídias, principalmente mais e muito melhor aqui, enriquecido com a participação de vocês, né, Ale? Exatamente, essa é a ideia. E até de tentar essa aproximação e mostrar as atividades que estão sendo desenvolvidas em aula. Lembrando que essas dúvidas maiores sobre o projeto nós vamos tirar essa semana, certo? Isso mesmo. A partir da semana que vem, aí contatem a gente pelo e-mail, que eu acho que fica até mais fácil, né, Jonas? Isso mesmo. Então, dúvidas lá, mandem no direct ou contate e-mail. Semana que vem, digamos que seria aula semi-normal? Porque a aula com a gente nunca é tão normal assim. A gente tenta, mas não rola. Beleza, então, hoje para habilidade, né, a última aula dessa habilidade, pode pôr na tela para eles, diretor, por favor, é a habilidade 01 do 7º ano. Então, resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisores e múltiplos, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas aí, sem aplicação de algoritmos. Então, a ideia hoje, nós vamos desenvolver, né, nós vamos relacionar a questão aí dos divisores. Então, ontem eu meio que comentei alguma coisa relacionada, então, os múltiplos. Múltiplo eu tinha que pensar que era, vamos colocar o zero, por exemplo, o múltiplo de 6, que é o que a gente mais está fazendo aqui na aula. Então, os múltiplos de 6 é como se fosse a tabuada. Então, vem o 0, o 6 e aí para cima do 6. 12, 18, 24, assim por diante, né, Ale? Isso. No entanto, os divisores você vai ter que pensar o seguinte, são valores menores que ele. São números menores que ele. Por quê? Porque eu vou efetuar, né, eu vou resolver aí, em vez de multiplicar, múltiplo, eu vou dividir divisor. Né, Ale? Que é até o que a gente chamou a atenção na resolução das atividades ontem. Que tinha a gente estava ontem e anteontem, que eram múltiplos, e alguns colocaram até na resposta das atividades a relação com os divisores. E isso daí é uma coisa que a gente faz muito, essa relação, né? Toda vez que eu falo de múltiplo, eu venho com a ideia de multiplicar. Isso mesmo. E de divisores, venho com essa ideia do dividir, não é isso? Isso mesmo. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Então, a ideia do divisor aí que vai acontecer, quando efetuamos, então, uma divisão, né? Essa é, no caso,
de forma exata, não pode ter resto, não pode ter vírgula, ela tem que ser de forma exata, né? Tem que dar exato, digamos assim. Ou seja, resto zero, pode dizer que esse número é um divisor. Então, por exemplo, quando eu divido 15 por 3, eu tenho 5. Então, eu posso dizer, então, que o 3 é divisor do 15 e o 5 também é divisor do 15. Então, quem, no caso aqui, ó, vamos escrever, divisor, né? Eu posso dizer que o 3, no caso aqui só esses dois, né? Mas colocando essa relação, eu posso dizer que esses dois aqui são os divisores do 15. Exato, até porque 3 vezes 5, 15. Então eu tenho, se eu pensar no 15 dividido por 3, é 5 exatos. 15 dividido por 5, 3. Então eu tenho duas divisões exatas nesse contexto. Isso certo? mesmo. Então essa relação aí tem que dividir e dar um termo exato. Se eu dividir o 15 por 3, eu tenho o resultado exato. Se eu dividir o 15 por 5, eu tenho o resultado exato. Ou seja, deu o resultado exato, quem está dividindo, não o resultado, né, Ale? Não o resultado, eu estou observando. Quem está dividindo é o divisor. Isso. Tá? Digamos assim, é o que vai na chave. Lembra? Isso, é que a gente não ia chegar nessa relação, mas é o que vai na chave aqui, é o divisor. Acho que é a forma mais simples da gente localizar. Exato. Beleza? Beleza? Então eu estou observando o divisor. Vou dar um exemplo aí para vocês. Pode pôr na tela para eles, por favor? Então o exemplo é o seguinte. Então eu quero os divisores do 30. Quem eu consigo dividir o 30? O 30, lá, se eu pensar, eu consigo dividir... Ó, vou representar por fração, que é, eu acho que vai ficar mais fácil. que é melhor. Então o 30 eu consigo dividir por 1? Consegue que dá o próprio 30. Beleza. O 30 eu consigo dividir por 2? Sim, que a metade é 15. Beleza. E assim por diante. Então, consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Por Esses ele são... mesmo, né? Que é a ideia do por ele mesmo. Isso mesmo. Esses são os divisores aí, no caso, os divisores de 30. Tem uma relação, geralmente a gente pode encontrar, aí vocês podem ver futuramente aí como observar para encontrar esses divisores, tá? Mas, no entanto, a ideia é montar esse conjunto aí dos divisores de 30. Então, quem eu consigo dividir é, no caso aí, o meu divisor. Eu consegui dividir por um número, é divisor. Dica, geralmente a gente sempre consegue dividir por 1, né, Ale? Não é só geralmente. Todo número a gente divide por 1. Isso mesmo. Então, essa sempre vai aparecer, né? Então, esse será sempre um divisor. Sim, o 1 aí vai aparecer, sempre será divisor aí para vocês. Mais para frente nós vamos desconsiderar porque ele é sempre divisor. E o próprio valor também é divisor dele mesmo. Isso, 1 pelo 1, né? Ou o 30 pelo 30. Ah, isso mesmo, desculpa. Não, 30 pelo 30. Isso mesmo, sempre o número por ele mesmo, isso mesmo. Isso. Então, sempre essa ideia são, digamos assim, os extremos desses divisores. Então, nós vamos geralmente não, nós vamos iniciar pelo 1, né? Então, vai ser o 1 aí que nós vamos iniciar e vamos acabar no próprio valor dele, beleza? Então, essa é a ideia aí de divisor. Vamos tentar uma atividade para ver se a gente consegue focar nessa questão. Na atividade aí que eu vou colocar para vocês, eu quero os divisores de 12. Divisores de 12. Como eu já coloquei para vocês, o menor aí é o 1. Sim. Certeza. E o máximo... Esse é o que a gente tem certeza absoluta mesmo. E o máximo será o 12. Isso. Então eu quero, digamos assim, no intervalo, né? Entre 1 e 12 aí será os divisores, né, Ale? Beleza? Certo. Como é a primeira atividade aí, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Gente, eu sou obrigada a voltar já rindo. Porque nós temos um oráculo aqui, entendeu? Que é um problema. Porque daí a gente fica ouvindo a musiquinha aqui no momento da interação do chat, aí eu tava aqui assim, né? A musiquinha no ritmo. Aí o oráculo grita, é isso aí, vamos começar a aula nessa animação. Gente, quem aguenta? Quem começa sério? Quem dá aula séria, que já não me bastasse o Jonas, a gente tem um oráculo que também tira uma onda com a nossa cara. Mas vamos lá. Jonas, a galera é esperta pra caramba, como a gente já sabia, certo? Então, por exemplo, Ana Beatriz, Pedro Henrique, a Flávia, o Paulo Abner, a Kathleen, cadê quem mais? João Pedro, Eduardo, Giovana, Fabrício, Maurício, se você quiser eu falo, mas acho que uns 500 alunos aqui, responderam o seguinte, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, mas eu estou para te dizer que a maioria. Beleza, é isso aí. Muito obrigado, é isso mesmo. Então, se você responder 1, 2, 3, 4, 6 e 12, essa resposta mesmo está certinho. Pode colocar na tela para eles, diretor, então, a resposta? Então, esse formato aí, essa representação do 1, 2, 3, 4, 6 e 12 é o que eu consigo dividir. Então, eu tenho lá o 12. Eu vou pegar o 4 aqui, ó. 12 dividido por 4, eu tenho 3. Então, dá um valor exato. Então, o 4 é divisor. Lembrando, não é o resultado. Vou até simbolizar pelo jeito da chave, né? Então, aqui resta 0. Então, o objetivo é restar 0, ser o número inteiro. É esse o valor? Quem está na chave é o divisor. Você sabe que a Júlia ela tinha colocado assim, ó, a Júlia de Jesus, os números pares. Júlia, observa que a gente tem um número ímpar ali no meio. Tem que tomar cuidado que nem certo? Sempre são os pares, né? Exatamente, nem sempre porque o número é par, né? No caso 12, eu vou dividir só por valores pares, combinado? Isso mesmo, então tem que tomar um pouquinho desse cuidado. Pensando nessa ideia aí, que é o que vai elencar aí a próxima atividade de vocês, a próxima missão? Antes, posso fazer um comentário interessante aqui da Clarissa? Boa, vamos lá. Quando chega na metade desse número, que é o 12, já pula direto para ele. Boa, pode ser. É uma verdade. 1, Nesse 2, caso 3, 4, 6, que é a metade de 12, e o próximo múltiplo é só o próprio 12. Nem sempre acontece nem isso, tomar sempre. cuidado. Mas nesse caso ela observou Nesse caso isso. é verdade. Nesse caso é verdade, Sim. o 6 aí a metade seria o múltiplo, beleza? Então, pensando aí na próxima missão de vocês, né? Já vou até antecipar um pouquinho, então anota aí a missão de vocês. A missão aí é encontrar situações, aí no caso no cotidiano de vocês, que você consiga fazer uma divisão. Vou dar um exemplo aí para vocês, por exemplo, de como eu posso fazer uma divisão. Põe na tela para eles, diretor. Então, em um determinado jogo aí, foram utilizadas fichas de 3 cores, preto, vermelho e verde, tá? Preto, vermelha e verde, isso. Então foram as 3 cores aí que foram utilizadas. E aí, no caso, elas foram divididas igualmente entre 2, ou seja... Entre 2 jogadores. Entre 2 jogadores, isso mesmo. Vou até pedir para colocar aqui, ó. Então eu tenho as fichas aqui, ó. Então aqui eu tenho as fichas, eu já coloquei para vocês observarem. Então em preto aqui, ó, se vocês olharem, eu vou ter 24 fichas. Em verde aqui eu tenho 12. Em vermelho, que é um montinho maior, eu tenho 24. Qual que é a missão de vocês? Encontrar, ó, aqui é uma situação, eu estou montando a situação para fazer a divisão, tá? Então eu quero que vocês encontrem situações, né, do cotidiano aí de vocês que consiga dividir. Vou até dar um outro exemplo aí, Ale. Eu preciso dividir as fatias do pão de forma. Lá vem ele falar de comida. Então eu preciso dividir as fatias do pão de forma. Pão de forma ali é uma forma de eu fazer uma divisão. Certo. Se eu tenho uma quantidade, eu tenho que ter esses divisores aí para saber em quanto eu vou dividir entre todos. Lembrando que dividir é sempre importante, né, entre as pessoas. Muito. Compartilhar, principalmente na hora da fome e essa hora da manhã. Hoje, você sabe que teve aluno que colocou agora aqui no chat pra gente. Dá para vocês serem sérios? Vou tentar, juro. A gente consegue? Vou tentar. Agora ser aí sério, vai ficar chata então. a aula, não vai? Eu juro que não. Vamos tentar, então, ser sério aí, então, tá bom. Parar de brincar. A gente vai tentar. Então, nessa aula agora, nós vamos observar
situações que sejam divisores, tá? Então, observando essa situação que é divisor... Não dá para ficar sério, vai, continua do mesmo jeito. Beleza, então pode pôr Certo. na tela para eles, diretor. Nessa primeira situação, nós vamos fazer então essa atividade, que é a missão de vocês aí ao longo dessa continuação dessa missão. Então, é identificar divisores. Eu tenho 24 pretas, 12 verdes e 36 vermelhas. Eu tenho que dividir igualmente, ó, divisores eu tenho que dividir igualmente entre 2 jogadores. A minha pergunta é, quantas fichas para cada um? Quantas fichas vão ficar de cada cor para cada um aí? Então, respondam no chat aí, que a gente já retorna 3 minutinhos para vocês. Jonas, a gente tem 2 tipos de resposta. Tá, Total e por cor de ficha. beleza. Beleza? Então, por exemplo, no total, Felipe Pedro, Giovana, quem mais? Isaac, Isabela, Gabriel, eu ia falar Gabriele, desculpa, Gabriel, André Luiz, Maria Luísa, 36. Ok, Alguns colocaram 24, tem uns totais diferentes. Por cor ok, vamos lá. e na ordem, preta, verde, vermelha. Então, por exemplo, a Júlia, deixa eu ver quem mais aqui, o José Augusto, a Larissa, o Cauã, professor Jorge, você colocou a resposta também, valeu. Maria Eduarda, e mais uma galera aqui, Gabriel, um outro Gabriel, e, nossa, tem um monte de Gabriel, diga-se de passagem, tem outro Gabriel, que é o Gomes, e assim vai indo. Fernando, colocaram 12, 6,
18 e mais uma galera aqui. Boa, isso no mesmo. 36 e também no 12, 6, 18. Boa, isso mesmo. Então, essa forma aí, né, de representar é que vocês vão enxergar da divisor. Já vou dar uma dica aí para vocês. O 2 é um divisor comum de todos, tá? É o ponto dessa questão porque eu estou fazendo. Ele é um divisor comum. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que é a resposta. Então, se você conseguiu chegar no 36, tá certo. Não tá errado, aí seria, no caso, aí, o total de fichas para cada um. Mas, com ideia de separação, eu teria 12 fichas pretas, 6 verdes e 18 vermelhas. Vamos tentar enxergar isso aqui nas fichas com que eu dividi aqui com vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, das pretas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir ao meio. Dividir ao meio é literalmente contar, né? Então, eu tenho, ó, vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tenho 12 aqui, do total de 24, consecutivamente o outro jogador aqui terá 12. Então, separei aqui os dois jogadores. Vou para a ficha verde. Eu tenho 6, né? Tem que separar 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichas. Consecutivamente, né? Eu tenho 6 para o outro jogador. Para a vermelha, eu tenho que colocar 18. Então, eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se eu tenho 18 aqui, eu tenho 18 do outro lado. Ou seja, eu consegui dividir aqui, ó, uma quantidade de fichas para 2 jogadores. Então, quer dizer que o 2 ele é divisor comum desses valores, Ale. Isso, o 2 é divisor comum, então, de 24, que são as pretas. Isso. 12, que são as verdes. Isso. E 36, que são as vermelhas. Isso mesmo. Boa. Então, eles são os Mas foi o que divisores. você falou, é um divisor comum entre os 3 valores. Isso mesmo. Então, essa é uma forma aí de eu poder reconhecer. Basicamente, a missão é essa. Você reconhecer uma situação. Essa vocês podem construir a situação, tá? Que nem eu construí aqui com vocês. Vocês podem construir a situação e fazer a divisão. Mas estamos contando com a criatividade de vocês e não a reprodução da atividade, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Então, tentem criar aí alguma coisa diferente da forma com que vocês consigam dividir sempre por igual, né, Ale? Exato, utilizando o mesmo divisor, nesse caso, divisor Isso comum. mesmo, isso mesmo. Que não precisa necessariamente ser 2. Não, que eu vou apresentar agora para vocês. Eu posso dividir por um outro fator, no caso, por um outro valor. Pode pôr na tela para eles, diretor. Agora eu quero que vocês dividam, então, é a mesma quantidade de fichas. Eu quero que vocês dividam em 3. Então eu quero que vocês consigam esse valor dividido em 3. Então quer dizer que o jogo que era eu e você, como eles estão falando do oráculo retorno ali, pode é aparecer. eu, você e o oráculo. Isso aí. Fechou. Então eu quero que vocês dividam em 3. 3 minutinhos para vocês e a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, igual aconteceu no anterior, alguns total Beleza. e alguns por ficha. Sem beleza? problema. Total, por exemplo, Yuri, Wesley, Ana Carolina, Yasmin de Souza, quem mais? Isabela Costa, a Juliana, Maurício, Victória, 24. Ok. A Victória também colocou por cor. 8, 4, 12. Fechado. Kaique escreveu 8 fichas pretas, 4 fichas verdes, 12 fichas vermelhas para cada um. A Júlia também, 12, 6, 18. A Eduarda colocou 8, 4 e 12. E o Breno também. Então, alguns colocaram umas quantidades diferentes, beleza? Beleza. Para essa situação, de novo, a missão de vocês é encontrar uma situação ou criar uma situação onde eu consiga identificar esses divisores. Aqui é uma situação onde eu consigo encontrar esses divisores. De novo, o divisor aí, no caso, comum entre eles, vai ser o 3. E comum entre 24, 12 e 36. Pode colocar na tela para eles, diretor, a resposta? Então, a resposta seria ali para cada jogador, né? Então, cada jogador ficará com 8 fichas pretas, 4 verdes e 12 vermelhas, Ale. A Cássia, ela colocou assim, professor, essas fichinhas parecem aquela bolachinha recheada. Pois é. Então, vamos tentar Só vai aqui, me deixar com mais fome. Vamos tentar. Então, eu vou colocar, no caso ali, seriam 8 pretas. Então, ó, vou pedir até para colocar aí na câmera. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para um jogador. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 para o segundo jogador. E aí vão sobrar 8 aqui para o terceiro jogador. Fichas em verdes eu tenho que colocar 4. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou até colocar um pouquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e sobram 4 fichas aqui para o último jogador. Em vermelho tem que ter um pouquinho, uma quantidade maior, ó, 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para o segundo jogador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E consecutivamente o último jogador vão ter. Então eu consegui dividir aqui, ó, em partes iguais, lembrando, né, Ale? Sim. Em partes iguais, todos esses aí, no caso, todos esses números aí. E agora o divisor comum é 3 e não mais o 2. Isso mesmo. Então eu consegui dividir em 3 aqui, ó. Se vocês observarem, consegui dividir em 3. Então eu tenho esse aspecto aí do divisor comum. Eu vou tentar, como não vai dar tempo, eu ia pedir para vocês dividirem em 4. Tenta colocar essa tela para eles, por favor, diretor. Nessa tela aqui eu consigo encontrar os múltiplos de cada um. Ó. Então, por exemplo, o 12, eu fui ver os múltiplos. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Fui encontrar os divisores de 24 e os divisores de 36. Reparem no seguinte, eu tenho alguns divisores em comum, né? Então, no caso, o 2, o 3 e o 4, que eu queria apresentar, então o 2, o 3 e o 4 aqui, ó, estão em comum em todos, né, Ale? O 6 também. Não. Daqueles da atividade, para a situação, sim. isso. Isso, aqueles da atividade, sim. Para a situação. Mas, Beleza. por exemplo, o 6 também é em comum, ó. E o 12? 6 e o 12. O 12 tem até uma característica que a gente vai chamar ele de máximo divisor comum, que não faz parte da aula. Mas seria mais ou menos essa ideia. Lembrando, montem umas situações que apareça o divisor. Então, eu montei aqui uma situação, ou se vocês encontrarem a forma com que vocês consigam dividir, encontre esse divisor comum aí entre eles. Então, eu consegui aqui montar uma situação, Ale. Pode pôr a avaliação para eles na tela, por favor? Então, agradeço aí, espero que vocês tenham gostado. Coloquem lá o que vocês acharam ou não da aula. Muito obrigado. Valeu, Ale. Valeu, Jonas. Valeu, galerinha. Até a próxima aula e eu quero continuar acompanhando as missões postadas e também o material de aula que vocês postam lá pra gente. Isso mesmo. Então, lembrando a missão de novo. Coloquem, encontrem aí divisores, construam uma situação ou encontrem aí no seu cotidiano aí criatividade para vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho.